Bom dia a todos. Está aberta a sessão. Inicialmente, cumprimento aos pares, cumprimento ao senhor procurador eleitoral, todos os advogados, servidores eventualmente presentes. Anuncio que fica aprovada a ata da sessão anterior por ausência de manifestação em sentido contrário. Os adiados, em razão de pedidos de vistas, os processos 5436 e 26429, itens 2.1 e 2.2 da pauta física, e ainda o 601-175-38, que é o item 1.1 da pauta eletrônica. Anuncio ainda a retirada de pauta do processo 600-273-51, que é o item 1.10 da pauta eletrônica, a pedido do relator designado. Vamos pegar os que foram adiados da semana passada primeiro? A semana passada, da sessão passada? Mas eles estão aqui. Só tem esse aqui que é... Daquele... Ah, tá. Que escolhe o resto da sessão passada, né? Tá. Doutor Bruno, da relatoria de Vossa Excelência, é o 2.3, é o processo 5883, é um recurso eleitoral em prestação de contas de exercício financeiro, órgão de direção municipal, exercício 2017. É um pedido de regularização na 46ª Zona Eleitoral de Rondonópolis. Quem recorre é o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Rondonópolis. O recorrido é o Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares, senhor procurador regional eleitoral. Aqui é um daqueles casos em que não houve movimentação financeira, houve a declaração de ausência de movimentação financeira, mas a conta foi desaprovada porque esse pedido foi subscrito por advogado. A douta Procuradoria se manifestou pelo provimento do recurso para o fim de que seja julgada, regularizada as contas. É o relatório, senhor presidente. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, doutor Bruno. Senhor presidente, então é aquele caso que já está sendo discutido aqui por esta corte, só apenas uma notação, que o partido, as contas do partido, na verdade, foram desaprovadas outrora. E o partido entrou com um pedido de ausência de movimentação financeira. O parecer em primeiro grau foi dizendo que estava tudo regular, que era para regularizar as contas, mas o parecer do Ministério Público em primeiro grau foi pela desaprovação e a sentença foi pela desaprovação. Houve recurso e nós, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nós estamos regularizando as contas. Então, o voto é nesse sentido, senhor presidente. Inclusive com o parecer, né? Tem algum voto no sentido contrário, senhores? O resultado do tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Doutor Jackson, o 1.2 é o PJE 0600008. É um embargo de declaração com caráter infringente, pedido de regularização como prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual do exercício financeiro 2005, Avante, através de sua Comissão Provisória Estadual de Mato Grosso. O embargante, como dito, é o Avante, e Vossa Excelência tem um parecer, né, pela rejeição dos aclaratórios, e Vossa Excelência relator, tem a palavra. Cuida-se de embargos de declaração com pedidos de efeitos infringentes opostos pela Avante contra a Acórdão 2347 de D207-272, que em sessão plenária de 13/8 de 2019, a unanimidade indeferiu seu pedido de regularização de contas. Alega em suma que a falta de abertura de conta não pode inviabilizar a regularização das contas, bem como que a documentação apresentada possibilitou a análise preliminar das mesmas. Neste contexto, requer os presentes declaratórios sejam acolhidos para julgar presentes as contas, mesmo que desaprovadas. Instada a se manifestar, a Procuradoria opinou pela rejeição dos declaratórios, em razão de não haver omissão, obscuridade ou contradição. É o relatório. É o relatório. Ratifico. Está ratificado, doutor. Eu estou indo nessa linha, eu estou rejeitando os embargos, até porque a matéria aventada pelo embargante foi amplamente discutida no meu voto, no meu acórdão, que foi acolhido por unanimidade nesse pleno. Em consonância com o parecer, estou rejeitando os embargos. Sentido contrário?
O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, o 1.3 é o PJE 0600319. É uma prestação de contas, exercício financeiro de 2002, do Partido Verde, direção estadual de Mato Grosso. O PV, como dito, é o requerente. Vossa Excelência, relator, tem a palavra. Regularização, senhor presidente, do PV 2002. Procuradoria emitiu parecer pelo deferimento da regularização. Relatório. Senhor procurador. Ratificado. Está ratificado. Estou deferindo aqui, senhor presidente, a regularização das contas em consonância com o parecer ministerial e do órgão técnico. Como voto? Algum voto em sentido contrário? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas formulado pelo Partido Verde de Mato Grosso, referentes ao exercício 2002. É 2002 mesmo? 2002. Nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, Vossa Excelência, relator do 1.4 PJE 0600177. Trata-se de um agravo de instrumento com pedido liminar, uma execução fiscal, multa eleitoral, decisão interlocutória da 21ª Zona Eleitoral de Lucas do Rio Verde, referente ao processo na origem 5.90/2013, classe EF. O agravante é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em Mato Grosso. O agravado é Nabor Teixeira dos Passos. Também agravados, Valdir Campanholo, Partido Democrático Trabalhista, PDT, Partido Social Cristão, PSC, Partido Republicano Progressista, PRP e Partido Popular Socialista, PPS. Vossa Excelência, relator, tem a palavra. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Fazenda Nacional contra a decisão interlocutória de mérito proferida pelo juízo da 21ª Zona Eleitoral, que, nos autos da ação fiscal e execução fiscal, número que declino aqui, ajuizada em face de Valdir Campanholo, Nabor Teixeira Passos, Alberto Luiz Kanieski e diversos partidos políticos, eu enumero aqui, extinguiu o feito em relação ao agravado Nabor Teixeira dos Passos em virtude de suposta quitação da dívida. Alega a agravante que a execução fiscal alhures referida está consubstanciada em 3 títulos executivos, quais sejam CDAs, eu também as enumero aqui. Assevera que, não obstante o agravado Nabor Teixeira dos Passos ser devedor solidário apenas na CDA, essa eu vou dizer o número 12.6.10.01585-93, cujo valor originário da dívida é de R$2.000, aderiu ao parcelamento e efetuou pagamentos referentes a parcelas dos 3 débitos. Aduz que, em que pese não ter havido o pagamento total específico da dívida a que me referi, que é de responsabilidade do senhor Nabor, o juiz reputou quitado o referido débito com base no aproveitamento de valores pagos por ele, prosseguindo a execução apenas em relação aos devedores da única CDA remanescente. Alega que a compensação de valores realizada de ofício pelo juízo foi indevida, uma vez que o caso se trata de pagamento efetuado por terceiro que, a depender do seu interesse, gera no máximo possibilidade de reembolso dos valores despendidos perante os devedores das demais CDAs, não sendo possível a revelia da União o aproveitamento do pagamento de valores de dívida de terceiro para quitação de débito próprio. Requer, ao final, a reforma da decisão impugnada para o fim de reconhecer a inexistência da quitação total dos débitos inscritos na dívida ativa número 12.6.10.001.585/93 e determinar o prosseguimento da execução fiscal com relação ao executado Nabor Teixeira dos Passos. A petição recursal
fora instruída com as peças obrigatórias e facultativas. Todos os agravados foram intimados para o oferecimento de contrarrazões, ocasião em que apenas Nabor Teixeira dos Passos manifestou-se. Em suas contrarrazões, o agravado Nabor sustenta que, ao comparecer à Procuradoria da Fazenda Nacional para regularizar sua situação, fora informado de que apenas era devedor dos autos da execução número tal, que difere daquela que declino aqui, sem ter havido qualquer discriminação das CDAs constante no processo executivo. Ressalto que não, sabendo que era devedor apenas em um título executivo, parcelou e pagou o total de R$ 13.836,79, que posteriormente foi esclarecido que se tratavam das seguintes CDAs. Parte daquela a que ele estava vinculado, R$ 1.774,04, e parte das outras CDAs. Alega que a falha da Fazenda Nacional fora reconhecida na decisão objulgada, motivo pelo qual requer a sua manutenção com o desprovimento do recurso. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral deixou de intervir no feito por se tratar de interesse meramente patrimonial da União, é o relatório. Não há parecer, desembargador Sebastião. Vossa Excelência, então, continua com a palavra. Aí, deixa eu ver como que eu faço aqui agora. Cheguei. Como que eu faço para o voto? Aí, isso. Inicialmente, registro que o regramento recursal do CPC, inclusive quanto aos prazos, é aplicável integralmente em relação às decisões proferidas no bojo de execuções fiscais em trâmite na Justiça Eleitoral, consoante remansoja jurisprudência do TSE, que declino aqui. Desse modo, considerando que o agravo de instrumento em tela for interposto dentro do trintido legal, ambos, artigo 183, combinado com 1003, parágrafo 5º, ambos do CPC, resta demonstrar da sua tempestividade. Passando ao mérito, verifico que razão assiste a agravante. Em suma, senhor presidente e eminentes pares, trata-se de pagamento feito erroneamente, mas ele está devendo parte daquela outra. E de modo que ele pagou mal, não é o caso de pedir restituição, ele tem que entrar com o processo próprio para reaver o que pagara de forma indevida. Eu estou, ao cabo, dando provimento ao recurso para que ele permaneça no polo passivo para regularizar a sua situação junto àquela CDA a que ele está jungido. Estou dando provimento. Doutor Iali. Acompanhe, excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanhe o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. Relator, senhor. Doutor Jackson. Relator. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento. O recurso nos termos do voto do doutor relator. É bestão. Desembargador Sebastião, Vossa Excelência também é relator. Hoje é o Sebastião Day. Tem vários, já que o senhor estava gastando o seu inglês hoje. Reforce que fluente. É Sebastião o quê? Sebastian Day. Ah, sim. Que é D-A-I. DAY. 1.5 PJE 06000023. É uma prestação de contas partido político órgão de direção estadual. Eleições 2018, Partido Popular Socialista. PPS, Mato Grosso, como dito é o requerente. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Sim. Aí, agora é comigo mesmo. Muito obrigado, senhora. Trata-se de prestação de contas apresentada por Raimundo Edivaldo Costa, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido da República, PR de Mato Grosso, nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID número tal, que declino aqui, destaco que não houve impugnação à prestação de contas em exame. O relator preliminar emitido pela CCIA, vamos logo ao ponto, apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação do requerente. Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadora, bem como prestou esclarecimento por meio de petição de ID número tal.
Em seguida, a CCA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação em razão das seguintes ocorrências. Item 1-2, em romano. Doutor Sebastião, que parece que está tendo um equívoco. Nós estamos falando do 06, é o 00023. É esse mesmo? Olha, É esse? É, não, uma prestação de conta do partido. esse aqui, nós estávamos falando, se me perdoe, senhora, que eu vou dizer, tudo é culpa do estagiário. Lógico. Não há dúvida. É o número 4, né? Recentemente. É 1.5, então, é do Partido Popular Socialista. Então, para usar uma expressão da tecnologia, delete. Deletado. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo diretor estadual do Partido Popular Socialista, PPS, atual Cidadania, referente às eleições de 2018. Consoante certidão inserida no ID número 154-1822, destaco que não houve impugnação à prestação de conta subexamine. A Coordenadoria de Controle Interno, CCIA, já em parecer conclusivo, apontou as seguintes inconsistências nas contas em apreciação. A. Impropriedades. Item 1.1. Omissão na entrega da prestação de contas parcial. Item 1.2. Intempestividade da prestação de contas final. B. Irregularidades. Item 1.3.1. Ausência de procurações para a representação processual do partido e de seu tesoureiro. Item 1.3.2. Ausência de declaração de recebimento do valor de R$ 95,49 na conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, mais conhecido como FEFC. Em razão disso, concluiu aquela unidade técnica pela não prestação das contas, porém, destacou que, em caso de regularização da representação processual e recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia não declarada como recurso do fundo, as contas poderiam ser aprovadas com ressalvas. Devidamente intimada, a agremiação regularizou sua representação processual, bem como solicitou dilação de prazo para o fim de saneamento das contas. Todavia, mesmo diante do deferimento do pedido, deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar os demais documentos solicitados no parecer, consoante certidão do ID número tal. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas. É o relatório. Ratificado, Está ratificado, advogado. O Partido Popular Socialista, atual Cidadania, apresentou contas relativas às eleições de 2018 que, após serem submetidas à apreciação da unidade técnica, restaram identificadas as seguintes inconsistências. É que eu vou repetir, mas impropriedades. No 1.1, como já disse, omissão na entrega da prestação da conta parcial. 1.2, intempestividade da prestação do conta final. As impropriedades apontadas demonstram desídia da agremiação em relação às suas obrigações perante a Justiça Eleitoral. Todavia, não foram capazes de impedir a análise de sua contabilidade eleitoral, ainda que a destempo, tanto que a CCA foi capaz de realizar os cruzamentos de dados necessários e apontar irregularidades. Desse modo, referidas impropriedades devem ser consideradas apenas como ressalva nas contas e análise. Nas irregularidades apontadas do 1.3.1 e 1.3.2, com relação ao item 1.3.1, destaco que a representação processual da agremiação partidária fora regularizada consoante se extrai da procuração do ID 2379622. Desse modo,
como bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, em que pese a irregularidade persistir em relação ao tesoureiro, tal omissão não foi capaz de impedir que esta corte se debruçasse sobre a contabilidade apresentada. Tanto é assim que o parecer técnico frisou que, à exceção da falha da representação processual, foram apresentadas as peças e os documentos que devem compor a prestação de contas, segundo o artigo 56 da Resolução 23.553 de 2017, os quais estão de conformidade com os registros constantes do Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Por outro lado, no que tange ao item 1.3.2, a CCIA identificou que a legenda recebeu o valor de R$ 95,49 do candidato Jorge Filho da Silva Evangelista, recursos esses que transitaram na conta bancária relativa ao Fundo Especial de Financiamento e que não constaram na contabilidade ou análise, a qual, ressalte-se, fora apresentada zerada. Apesar da omissão de o recebimento do referido montante nas contas apresentadas, foi possível identificar a origem do recurso, qual seja transferência bancária de candidato à conta partidária destinada ao recebimento do fundo especial. Soma-se a isso o valor irrisório da movimentação, incapaz de gerar desequilíbrio ou caracterizar-se como ato fraudatório à normalidade ou à legitimidade do pleito. Ademais, como alhures observado, foram apresentados pela agremiação os documentos necessários à realização da avaliação contábil, inclusive o próprio extrato bancário revelador do recebimento dos recursos não informados. Logo, é forçoso reconhecer que a irregularidade apontada não compromete a regularidade das contas, dando aso apenas à anotação de ressalvas, na sua homologação em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, considerando que os valores não foram utilizados pela legenda e constam na conta destinada ao fundo especial, devem tais recursos serem recolhidos. Posto isto, em dissonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha do Partido Popular Socialista atual Cidadania, relativas às eleições de 2018. Determino, por consequência, o recolhimento daquela quantia, ainda que ínfima, R$ 95,49, ele tem que devolver. Então, é isso que eu assim que voto. Doutor Iari. Acompanho sem dúvida, Excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. O relator, senhor presidente. Doutor Jackson. O Tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalva das contas do Partido Popular Socialista, PPS Mato Grosso, atual Cidadania, referente às eleições de 2018, Agora é o 5 mesmo, né? nos termos do voto do outro relator, em dissonância com o parecer ministerial. Ainda da relatoria do desembargador Sebastião, Eu brinquei, né? 1.6, PJE 0601-425, é uma prestação de contas candidato a cargo deputado estadual, eleição de 2018, requerente Raimundo Edivaldo Costa. Com a palavra, o relator. Eu, então, refaço a leitura do relatório para que não haja nenhuma dúvida. Trata-se de prestação de contas apresentada por Raimundo Edivaldo Costa, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido da República de Mato Grosso nas eleições de 2018. Isso poderia ser de Mato Grosso, por isso que nós estamos aqui a tratar dela. Consoante certidão inserida no ID 434972, destaco que não houve impugnação à prestação de contas em exame. O relatório preliminar da CCA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando a manifestação do requerente. Intimado, o candidato apresentou prestação de contas retificadoras, bem como prestou esclarecimento por meio da petição de número do ID 185-8972. A CCA, em seguida, emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação em razão das seguintes ocorrências: ausência de peças obrigatórias consistentes em documentos fiscais comprobatórios da regularidade dos gastos eleitorais realizados com recurso do fundo partidário, despesa em espécie com locação de veículo cujo fornecedor foi o próprio candidato, ponderou ainda pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.500, referente ao item 1-2,
em Romanos. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional opinou pela desaprovação das contas, requerendo a devolução ao Tesouro Nacional dos valores apontados no item 1-2, parecer técnico, e também o repasse à agremiação do candidato do valor de R$ 3.500, relativos a gastos irregulares, com outros recursos relatados no item 3.1. É o breve relatório, senhor presidente. Tá, ouço o senhor procurador. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, desembargador. O candidato Raimundo Edivaldo Costa apresentou contas relativas à sua campanha ao cargo de deputado estadual que, após serem submetidas à apreciação da unidade técnica, restaram identificadas as seguintes irregularidades. Aqui eu me referi à ausência de peças obrigatórias, despesas em espécie, colocação de veículo, etc. Com relação ao item 1, a Coordenadoria do Controle Interno afirma que, do total de R$ 116.030 em despesas realizadas pelo candidato, restaram, sem comprovação, o montante de R$ 7.500, dos quais R$ 1.500 foram pagos com recursos do fundo partidário. O valor impugnado pela CCIA refere-se aos gastos com a contratação de serviço de assessoria contábil, sendo que aquela unidade desconsiderou como hábil a comprovação da despesa o contrato de prestação de serviços anexados aos autos no ID 185-9022. Ocorre que, além do referido contrato, o candidato também juntou cópia de todos os cheques nominais utilizados para o pagamento e também o recibo de pagamento emitido pela profissional, consoante documento de páginas 19/26 do referido ID. Ademais, a profissional contratada foi a responsável pela entrega das contas em análise, constando sua assinatura nas peças contábeis, o que demonstra a efetiva realização do serviço e a regularidade dos gastos. O fato de não ter sido emitido documento fiscal próprio, mas apenas simples recibo, não retira a eficácia da comprovação, especialmente porque a eventual irregularidade fiscal deve ser combatida na instância própria. Em outro ponto, no item 3, do parecer técnico conclusivo, que constatou que o candidato efetuou o pagamento de R$ 3.500 a si próprio a título de locação de veículo de sua propriedade para a utilização da campanha, nesse ponto há, de fato, uma irregularidade. O candidato que se utiliza de bem próprio em sua campanha deve registrar tal citação como doação recebida, que seria receita, de bem estimável em dinheiro, nos termos do artigo 22, inciso 2, da Resolução 23.553 de 2017, não sendo correto o lançamento como despesa remunerada, como ocorreu no caso em tela. Todavia, em que pese a irregularidade detectada, observa-se que o valor irregularmente gasto corresponde a apenas 3,01% do total das despesas de campanha do candidato. Some-se a isso o fato de que o dinheiro utilizado proveio da fonte outros recursos, não tendo ligação com o financiamento público dos fundos eleitorais. Tais fatores permitem o tratamento da irregularidade como ressalva, uma vez que não evidenciado potencial lesivo ao pleito ou a macular toda a sua contabilidade, trazendo a lume a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não obstante, como bem observado pelos pareceres técnico e ministerial, se o candidato tivesse contabilizado como receita estimável em dinheiro a utilização de seu veículo, o valor não teria sido indevidamente repassado a ele próprio e consubstanciaria sobra de campanha, o que implicaria em sua transferência ao órgão partidário. Assim, visando evitar o enriquecimento ilícito do candidato com o recebimento do dinheiro, deve o valor apontado como irregular ser repassado ao órgão partidário a título de sobras de campanha, aplicando-se por analogia o artigo 53.1 e parágrafo 1º da multicitada resolução do TSE. Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas
as contas de campanha de Raimundo Edivaldo Costa relativas às eleições de 2018. Determina o repasse ao órgão partidário daquela importância a que me referi, R$ 3.500, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. É como voto, eminentes pares. Como vota, doutor Iari? Acompanhe, excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Doutor Bruno. O relator. Doutor Jackson. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, 1.7, PJE 0601063, também prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição 2018, requerente Max Magno de Campos. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentado por Max Magno de Campos, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro nas eleições de 2018. O relatório da CCA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação do requerente. Na decisão do ID 893822, o relator originário, Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos, declarou-se suspeito, motivo pelo qual o processo fora redistribuído a esse relator por sorteio. Consoante certidão inserida no ID 1058672, destaco que não houve impugnação à prestação de contas em exame. Devidamente intimado, o candidato prestou esclarecimentos por meio da petição do ID 1546222, ocasião em que juntou documentos. Em seguida, a CCA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, porque encontrou a inconsistência no item 3, a linha A, B e C, ausência de registros de despesas com locação de imóvel para instalação de campanha, materiais de propaganda e de veículos. B, irregularidades, item 1.3, ausência de documento comprobatório de gasto de R$ 1.000 realizado com recurso do fundo partidário. Item 2.2, omissão de registro de despesas, receitas de despesas quando analisados os extratos de movimentação bancária do candidato. Item 4, ausência de documentação hábil à comprovação de despesa com recursos, com serviços advocatícios. A douta Procuradoria opinou pela desaprovação das contas, requerendo ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000. Considerando que o item 2.2 do parecer técnico trouxe informações novas, foi o candidato intimado a se manifestar especificamente sobre o referido ponto, ocasião em que apresentou a petição do ID 19.91.622. Retornando aos autos, a CCIA, o documento o segundo parecer técnico conclusivo ratificou a persistência das irregularidades apontadas, mantendo a conclusão pela desaprovação. Em derradeira manifestação, assim também foi o pronunciamento da douta Procuradoria Regional Eleitoral. É o relatório. Presidente. É ratificado, debater. O candidato Max Magno de Campos apresentou suas contas, etc., que eu faço aqui memória daquilo que nós já lemos. Vejamos o item 1.3, a ausência de documento comprobatório do gasto de R$ 1.000. 2.2, omissão de registros de receitas e despesas quando analisados os extratos de movimentação bancária do candidato. Item 4, ausência de documento hábil à comprovação de despesas com serviços advocatícios. E item 3, alíneas A, B e C, ausência de registro de despesas com locação de imóvel para instalação da campanha, materiais de propaganda e de veículos. De início, verifico que o candidato arrecadou um total de R$ 17.600 em A. 1.500 a título de doação recebida, estimável em dinheiro, consistente em prestação de serviço de assessoria contábil. B. 16.100 em dinheiro, dos quais 1.000 foram provenientes do fundo
partidário. Ressalte-se que o candidato declarou ter realizado apenas um tipo de despesa, qual seja, a contratação de serviços de advogados, ou, para ser mais claro, como está escrito aqui, a contratação de serviços advocatícios da profissional Suzane Alves Ferreira, pelo valor de R$ 16.100. Tem o link aqui, que eu declino aqui. Tal despesa foi paga utilizando-se R$ 1.000 do fundo partidário e outros 15.100 da fonte outros recursos. Para tentar comprovar o gasto realizado, o candidato juntou o contrato de prestação de serviços, ID 154-6322, e recibo de pagamento do ID 154-66-622. Ocorre que, como bem apontado no item 4 do parecer técnico, o contrato de prestação de serviços, apesar de descrever o cargo de advogado para a contratada, teve como objeto a prestação de serviços que não condizem com as funções de profissional da advocacia, quais sejam divulgação da propaganda eleitoral e apoio à campanha do contratante e respectivo partido ou coligação partidária. Responsabilizar-se por eventuais substituições de pessoas. Posicionar as pessoas em locais e horários estabelecidos pelo contratante ou pela Coordenadoria Geral do Comitê de Campanha, observando a legislação eleitoral, bem como adotando as medidas necessárias para não atrapalhar o trânsito e garantir a segurança dos trabalhadores. Vê-se, portanto, que o contrato de prestação dos serviços advocatícios juntado não possui força probatória suficiente para comprovação das despesas efetuadas. Ademais, sequer fora trazida aos autos qualquer cópia de petição ou ato privativo de profissional da advocacia que tenha sido praticado pela causídica em questão. Já no que tange ao item 1.3, o candidato entrou em contradição ao declarar na petição que o valor de R$ 1.000 recebido pelo fundo partidário foi usado para o pagamento da profissional de contabilidade e não para o pagamento da advogada. Ora, tal despesa com o contador sequer constou de sua prestação de contas. O que está nos autos é apenas o recebimento do serviço de contabilidade a título de receita estimável no valor de R$ 1.500. Deixa eu ver lá se eu estou a acompanhar, porque depois a gente... Vamos ao ponto. Ao fim e ao cabo, eu estou a acompanhar Sua Excelência, o doutor procurador, pela desaprovação das contas e pela restituição ao Tesouro Nacional de R$ 1.000, conforme propusera Sua Excelência. Voto sentido contrário? O resultado, então, o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer inicial. Esse. Tem um embargo de declaração da relatoria do doutor Fábio, e nós vamos, então, adiar, né? Fica para a próxima sessão, que é só fazer referência, é 1.8, é o PJE 0601-070. Como dito, é um embargo de declaração na prestação de contas ao candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018, Bargante Benedita Andrelina de Arruda. Fica, então, adiado. Adiando, então, retorno, então, mais um para o desembargador Sebastião, que é o 1.9, é o processo 06-00003. É uma consulta, uma condição de elegibilidade, filiação partidária e eleição suplementar. Consulente é o Diretório Estadual do Cidadania, em Mato Grosso, antigo PPS. Vossa Excelência é relator e tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de consulta eleitoral com fulcro no artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral, deduzida pelo Diretório Estadual do Cidadania, referente à eventual possibilidade de que, em eleições suplementares, seja pleiteada a candidatura sem que o requerente esteja filiado há 6 meses no partido político e, caso positivo, qual seria o marco temporal a ser considerado para a permissão. Em sua petição ajuizada no dia 13 de janeiro de 2020, o consulente aduz que fora veiculado pela imprensa local que esse tribunal analisaria, no dia 22 de janeiro,
proposta de resolução encaminhada pela presidência dessa Corte, com a finalidade de regulamentar as eleições suplementares para o cargo vago de senador, em decorrência da cassação da senadora Selma Arruda. Alega ainda que teria sido noticiado que, aspas, a minuta conteria a exigência de filiação partidária por no mínimo 6 meses, tal qual consta da legislação eleitoral de regência, fecha aspas. Sustenta que, em decisão proferida no agravo regimental do RESP, número tal que declina aqui, que apreciou o pedido de registro de candidatura para a eleição suplementar para o cargo de governador em Tocantins, o TSE flexibilizou o prazo de filiação partidária estabelecido pelo artigo 9º da Lei 9.504 de 97, reduzindo-o. Desse modo, no entender do consulente, o caráter imprevisível e excepcional do pleito suplementar, agendado para o dia 26 de abril próximo em Mato Grosso, justificaria igualmente a mitigação do prazo legal mínimo de filiação partidária. Com tais argumentos, deduz as seguintes questões. 1. À luz da mais recente orientação jurisprudencial do Colendo Tribunal Superior Eleitoral, no que toca às eleições suplementares, é possível postular candidatura sem se ter completado, na data do pleito suplementar, 6 meses de filiação? 2. Em se respondendo afirmativo à primeira pergunta, indaga-se: qual é a data de corte para a permissão? A publicação do acordo do Colendo TSE, que confirmou a decisão condenatória desse egrégio tribunal, ou seria outra, como, por exemplo, a data de 12 de março de 2020, data final para desincompatibilização de cargos? A seção de análise técnico-processual vinculada à Secretaria Judiciária manifestou-se pela possibilidade de que seja postulada a candidatura em pleito suplementar sem que se tenha completado 6 meses de filiação. Sugeriu, por fim, em resposta ao segundo questionamento, que o prazo a ser considerado não pode ser em data anterior à publicação da resolução do TRE número 2.404, de 22 de janeiro de 2020, conforme se vê no ID 2761022. A Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo não conhecimento da presente consulta, por entender que não existe dúvida genuína em face de lacuna ou obscuridade relativa legislativa ou jurisprudencial, bem como restaria caracterizada a hipótese de caso concreto e de julgamento antecipado de pretenso pedido de registro de candidatura. É o relatório, senhor presidente. Ouça então, senhor procurador. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, desembargador Sebastião. Retorna a palavra. O artigo 30, inciso 8 do Código Eleitoral atribui competência aos tribunais regionais eleitorais para responder sobre matéria eleitoral às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. Como dito no relatório, a consulta formulada pelo Diretório Regional do Cidadania questiona se é possível que, em pleito suplementar, seja requerida candidatura sem que o pretenso candidato esteja afiliado a menos de 6 meses do partido político e, em caso de resposta positiva, qual seria a data do corte para a permissão. O caso, entretanto, é de não conhecimento da presente consulta. Isso porque o consulante tenta conferir áreas de abstração à mesma, quando, em verdade, a hipótese retratada visa obter um pronunciamento judicial antecipado para futuros pedidos de registro de candidatura a serem apresentados neste tribunal por ocasião da eleição suplementar para o cargo de senador, marcada para o dia 26 de abril. Toda a linha argumentativa do consulente é traçada em cima de caso concreto e de informações veiculadas pela mídia acerca da minuta de resolução que seria apreciada por essa Corte, o que efetivamente veio a ocorrer no dia 22 de janeiro de 2020.
maculando o critério da generalidade necessário para o conhecimento desta. Ademais, como bem pontuou a douta Procuradoria Regional Eleitoral, aspas, a consulta eleitoral se presta a responder questionamentos sob o ponto de vista didático, acerca de dúvida razoável e genuína em face de lacuna ou obscuridade legislativa ou jurisprudencial de natureza eleitoral. Fecho aspas. O que não ocorre no caso em exame, mesmo porque a cristalina redação do artigo 9º da Lei 9.504 de 97 não traz qualquer distinção de aplicação entre as eleições regulares e aos pleitos suplementares nesses termos. Leio o artigo 9º. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, redação dada pela Lei 13.488 de 2017. Registre-se, por importante, que o julgado paradigma trazido pelo consulente, qual seja aquele que já me referi, que é o agravo regimental no RESP, número que declino aqui, que de fato autorizou a candidatura em pleito suplementar com tempo de filiação inferior a 6 meses, previsto na legislação que é o artigo 9º da Lei 9.504, enfrentou uma peculiaridade. A resolução número 400, de 3 de abril de 2018, que disciplinou a realização da eleição suplementar para o cargo de governador do estado do Tocantins, aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele estado. Não dispunha de prazo mínimo de filiação, daí nascendo toda a controvérsia. A título informativo, a resolução do TRE Mato Grosso, número 2.404, de 22 de janeiro de 2020, em seu artigo 6º, não deixa qualquer lacuna ao repetir ipsilíteres a redação do artigo 9º da Lei 9.504 de 1997, acima transcrito. Dessa maneira, é forçoso reconhecer que a vertente consulta não atende ao requisito de ordem objetiva, pois visa dirimir dúvida acerca de situação concreta, o que é vedado pela legislação de regência, e do mesmo modo reiteradamente decidido pelos tribunais eleitorais. Se não vejam, aí trago a colação esses julgados. Permitam-me deixar de proceder à leitura. E continuo. Assim sendo, em se tratando de caso concreto, resta inviabilizado o conhecimento da consulta, de forma a preservar a competência e a imparcialidade da Corte para apreciar e julgar eventual ação ou recurso decorrente da aludida matéria de fato. Pelo exposto, não sem antes dizer que, apesar de não conhecer, foi muito, como sempre, bem redigida por Sua Excelência o doutor Cirineu, que se encontra aqui, que é, de fato, uma pessoa que tem todos os, eu diria, os princípios da oportunidade de escrever bem. Se a gente fosse se valer dessa atitude dele de escrever bem, a gente já teria de plano deferido o pleito. Mas ante o exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 30 do Código Eleitoral, em simetria com o parecer ministerial, não conheço da costura. E espero, e desculpa porque fiquei gaguejando aqui, mas é porque a idade vai chegando, a gente fica assim mesmo. Doutor Iali. Excelência, eu diverjo só numa questão. Eu recebo a consulta, sem dúvida nenhuma, e ouvi atentamente meu nobre pai, desembargador Sebastião, qual admiro muito, mas eu acho que essa questão deveria ser, o mérito da consulta tem que ser analisado o fato em concreto, né? Porque está muito abstrato o fato em si, porque se der vamos dizer assim, uma carta branca para essa questão,
né? Nós vamos estar entrando numa seara muito perigosa. Então, eu conheço da consulta e não dou provimento à mesma pelo fato de se tornar uma coisa muito abstrata. É como voto, Excelência. Doutor Sebastião Monteiro. Senhor desembargador, com todo peço vênia ao doutor Iali, que como sempre faz os apontamentos com muita propriedade, mas o caso aqui talvez, na minha humilde avaliação, seja caso realmente de não conhecimento, porque nós estamos diante do veículo, a consulta, ela é adequada para casos que discutimos situações, leis em tese, não para o caso em comento que servirá caso enfim, enfrentamos a matéria para as eleições que se aproximam aí do dia 26 de abril. Então aqui nós estamos realmente analisando o juízo de admissibilidade e não ultrapassa esse juízo de admissibilidade. Por isso, não preenchidos os requisitos para a admissibilidade do instrumento, eu julgo também pelo não conhecimento do instrumento. Doutor Fábio Henrique. Presidente, também peço vênia à divergência para votar com o relator. Da mesma forma, senhor presidente, eu peço vênia ao primeiro vogal, assentando apenas que a consulta foi respondida por esta corte já por meio da resolução 2404, de 22 de 1 de 2020, como bem assentou o doutor relator. No seguinte sentido, aquela resolução já previu o prazo de filiação partidária, que é uma condição de elegibilidade, como todos nós sabemos. De modo que a consulta, ela tanto versa sobre uma questão concreta, que o tribunal, por meio desta resolução, já disciplinou a matéria. Se formos entender que o caso não versa sobre uma hipótese concreta, nós chegaremos à conclusão de que uma consulta poderia alterar uma resolução. De modo que, com a devida vênia ao primeiro vogal, eu acompanho o consubstancioso voto do doutor relator. É como voto, senhor presidente. Doutor Jackson. Eu peço vênia também ao doutor Iali e vou acompanhar o relator e acrescendo, ainda que, se não me falhe a memória, hoje a jurisprudência do TSE é que em ano eleitoral a consulta é vedada. Só acrescentando isso aí, por mais um motivo que não poderia haver essa consulta. Tá? Então, só faço esse acréscimo, mas acompanho inteiramente o eminente relator. Resultado, então, o tribunal, por maioria, não conheceu da consulta nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Tem um último, é uma questão administrativa, é da minha relatoria, que é o PJE 0600055. É um processo administrativo que é uma minuta de resolução que estou submetendo à análise dos senhores, já deve ter sido enviado, que dispondo sobre o horário de funcionamento e sobre a jornada de trabalho e a prestação de serviço extraordinário no período compreendido entre 16 de março e 20 de maio de 2020, no âmbito desse Tribunal Regional Eleitoral, e dando outras providências. Como dito, é da minha relatoria. Em linhas gerais, como nós já aprovamos o calendário, e nós precisamos ter aqueles chamados plantões, né, aos finais de semana e feriados, nós estamos, então, disciplinando como se dará esses trabalhos extraordinários no período de 16 de março a 27 de 4 de 2020, que seria no âmbito da Secretaria do Tribunal, mas nos cartórios eleitorais, e aqui na Secretaria do Tribunal, nos dias úteis das 9 às 19 horas,
e aos sábados, domingos e feriados, das 15 às 19 horas. Há necessidade realmente de ter implantação, porque nós sabemos que os nossos prazos no âmbito da Justiça Eleitoral são contados muitas vezes em horas, né? Não são nem em dias. Então, nós precisamos disciplinar. Nós estamos estabelecendo aqui uns limites de horas, né? Seriam 2 horas diárias, nos dias úteis, chamados dias úteis, e 4 horas nos plantões de sábado, domingos e feriados. E também estabelecendo um limite que se dará a cada mês, né? Não, isso tudo está em consonância com as resoluções que tratam da matéria no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. E temos o orçamento, né, previsto também, que veio para essa finalidade, de forma que eu submeto, então, a análise dos senhores e indago se há algum questionamento, alguma dúvida sobre essa matéria, ou se podemos dar por aprovada. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, aprovou normativa que dispõe sobre o horário de funcionamento, a jornada de trabalho e a prestação de serviço extraordinário no período compreendido entre 16 de março e 20 de maio de 2020, no âmbito desse Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do voto deste relator. Matérias administrativas já foram submetidas, judiciais também, então eu dou por encerrada. Nós teremos agora uma breve apresentação da nossa usina fotovoltaica, que já é uma realidade no âmbito do nosso tribunal. Vamos aqui passar um vídeo aí para os senhores apresentar esse novo sistema de fornecimento de energia. E então fica encerrada a sessão, mas convido a todos para que possamos ver a apresentação do vídeo. Muito obrigado. Está encerrada a sessão.